Olha só, eu quero trazer para vocês aqui um tema bombástico para o dia de hoje, envolvendo o ministro Ricardo Lewandowski. Então vai dando o seu like, vai comentando e compartilhando, procurando aqui o meu celular para a gente poder, dando esta informação para você aqui com mais detalhes. Olha só, um escândalo envolvendo o filho de Ricardo Lewandowski que sacode Brasília no dia de hoje. Fraudes bilionárias no INSS e conexões sinistras que explodem na política brasileira. E o que eu vou trazer para vocês aqui, gente, é algo meio, no mínimo, esquisito, né, do ponto de vista moral. E essa turma não perde oportunidade, né? Eles se juntam entre si ali, colocam parentes na jogada, para tudo. Olha, tem parente de todo mundo envolvido nesse caso. O irmão do Lula está envolvido nisso, filho do Ricardo Lewandowski, de certa forma, é envolvido nisso. E eu vou explicar para você o que é que está acontecendo. Antes de mais nada, claro, eu peço para que você dê o seu like, ele é muito importante. Inscreva-se no canal ativando aí o sininho das notificações. Comenta e compartilha para que você possa continuar recebendo aqui os nossos vídeos. Vamos à informação? Vamos lá então. Rapaz, é muita coisa do tipo assim que nos deixam completamente abismado, né? O Brasil, o Brasil, gente, o Brasil tem espaço demais para essa turma deitar e rolar, principalmente quando se trata de dinheiro público, né? Preste bem atenção aqui na informação que eu trago para você. Ah, e detalhe, hein? Detalhe. Bolsonaro prometendo participar, né, de mais um manifesto gigantesco que acontecerá no Brasil e essa turma completamente chocada, tá? Tipo assim, acha que o cara tá morto, o cara tá mais vivo do que nunca. Bom, Brasília amanheceu hoje em chamas com uma bomba política que promete sim estremecer os alicerces do governo Lula. O escândalo envolvendo Henrique Lewandowski, filho do ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, ganhou contornos ainda mais sombrios, com revelações explosivas reveladas pela revista Oeste e encoadas por vozes de peso de direita conservadora. O advogado, gente, por incrível que pareça, está e assumiu a causa, né, de uma das duas entidades investigadas por fraudes bilionárias no INSS, no centro de um furacão que mistura corrupção, nepotismo e um suposto esquema que desviou a bagatela de quase 8 bilhões de aposentados e pensionistas. Você está preparado porque eu vou contar para você? Bom, eu fiquei aqui mais uma vez pensativo. Como é que pode, né, gente? Essa turma sempre envolvida naquilo que não presta. Essa turma sempre envolvida, assim, ó, sempre tem alguém deles que é advogado dos bandidos. Sempre no passado deles, eles defenderam políticos e corrupção de política, né? É assim com o Alexandre de Moraes, acusado de ser advogado de organização criminosa. É assim com Flávio Dino, né, acusado e apontado, inclusive, por deputados, né, como alguém que sempre é ligado à organização criminosa. Né? É assim com o Cristiano Zanin, que depois de ter defendido o Lula num dos maiores casos de corrupção da história da humanidade, hoje ganhou como presidente ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E agora, estranhamente, o filho do ministro da Justiça defendendo o caso mais escabroso de corrupção apontado pela Controladoria Geral da União, pela Polícia Federal e envolvendo aí milhões de reais. Só para você ter uma ideia, segundo a revista Oeste, Henrique Lewandowski, que é advogado do escritório Panela, olha o nome, Panela Advogados, que foi contratada para defender a Associação dos Aposentados Mutualistas, né? Para benefícios coletivos, acusada, gente, de captar a bagatela de 231 milhões de reais em descontos ilegais. Um roubo,
É um roubo. Se o desconto é ilegal, é um crime de roubo. E esse povo tem muito dinheiro para queimar com advogado. Quem é o beneficiado? Quem é o bonitão da balachita? O filho do Ricardo Lewandowski. Ah, Rodrigo, mas ele é advogado, ele é assim mesmo que funciona. Todo acusado tem direito a advogado. Mas tem que ser o filho do ministro da Justiça ligado ao Lula, ao qual o irmão do Lula está envolvido até o pescoço de estar encabeçando todo esse sistema. Então, gente, é algo assustador. 231 milhões de reais. E não é a primeira vez que o nome de Henrique Lewandowski aparece. Ele já representa o Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas. Olha o nome. O CEBAP, que teria embolsado também nessa história 139 milhões no mesmo esquema. Segundo quem? A Controladoria Geral da União, a CGU. Isso que não é nós estamos inventando, não. São fontes. É documento. É processo. As entidades alvos da operação sem desconto da Polícia Federal são suspeitas de forjar vínculos associativos para descontar mensalidades de aposentados sem autorização num golpe que lesou os mais vulneráveis. O contrato com esta empresa, essa primeira tal de CEBAP, firmado no dia 2 de dezembro de 2024, previa R$600 mil anuais para o escritório de Henrique, com atuação junto ao órgão como o INSS e o CGU, Tribunal de Contas da União, o TCU. Até a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom. Bom, vinculada ao quê? Ao Ministério da Justiça, ao qual o seu papai é o chefão. Então, gente, aí fica fácil, né? Aí fica fácil. A coincidência é gritante enquanto a Polícia Federal, subordinada ao ministro, investiga as fraudes. O filho do chefe advoga para os suspeitos. É o tipo de coisa que fede a quilômetros de distância, né? E não tem como negar. Então, assim, no mínimo, suspeito tudo isso. É ou não é, né? O senhor e a senhora que tem uma demanda na justiça. Nós que eventualmente precisamos nos defender de uma coisinha ou de outra ali, sabe, um rolinho ou outro ali. A gente não conhece ninguém. A gente morre na mão de advogado que não conhece ninguém. A gente não conhece o outro lado, que é chefe de ninguém. Esse povo conhece tudo e todos e, estranhamente, é filho envolvido e ganhando dinheiro com essa desgraça ainda, né? O papai, pode ficar tranquilo que o meu pai, lá na ponta mais poderosa, é o chefe da Polícia Federal que está investigando tudo isso. Por quê? Porque a entidade que eu defendo, que eu estou ligado, que eu preciso de documento, que eu preciso de acesso, é subordinado ao meu pai. Sabe, gente? Então, esse país precisa ser passado a limpo. Olha só, essa pouca vergonha dessa novela do INSS está fazendo os parlamentares de direita perderem a paciência com o governo, que está muito preocupado com a investigação, está se mostrando muito preocupado mesmo com o que pode acontecer. A reviravolta é chocante e eu trago para você no dia de hoje, porque a Damares Alves acaba de declarar guerra ao governo escancarada, né? Ela acionou a justiça para barrar o novo ministro da Previdência, falou que não tem cabimento o que o Lula está tentando fazer e a força que o governo está tentando fazer para poder esconder algo gravíssimo que aconteceu ali. É uma bomba que explodiu na política brasileira, inclusive na madrugada de hoje. As informações elas acabam de ser divulgadas porque só agora parlamentares tiveram acesso, foram para as redes sociais e estão fazendo de hoje um dia emblemático na política brasileira. Cansada de ser chamada de palhaça,
e a conivência com fraudes bilionárias. Damares Alves disse que essa conivência é um absurdo e diz que está sendo tratada como palhaça pelo governo. Ela falou, não tem mais diálogo. Tudo que a gente conversa e vocês não sustentam. Tudo que a gente propõe aqui para a gente resolver, na verdade, o que está acontecendo, vocês não sustentam. Ela falou, então não tem papo, vocês não respeitam um acordo parlamentar, eu vou para a justiça. E ela acaba de protocolar uma ação popular com pedido de liminar na justiça em Brasília para impedir a posse do novo ministro da Previdência Social, o Volney Queiroz, do PDT. A nomeação de Queiroz substitui Carlos Lupe após uma sequência de escândalos de descontos ilegais no INSS e sim, na casa dos praticamente 8 bi, né, embolsados aí, arrancado dos aposentados. E a Damares Alves disse o seguinte, olha, vocês não estão fazendo só o povo de palhaço não. Além de ter roubado, além desse corpo mole que vocês estão fazendo, além do Carlos Lupe estar por dentro de tudo isso que aconteceu há mais de um ano e até agora não ter feito nada, vocês não cumprem nada que vocês acordam com a gente aqui. Ela falou, eu cansei. E ela entrou na justiça. O escândalo que acendeu a fúria de Damares. Tudo começou com a denúncia de descontos irregulares na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do INSS, um esquema que, segundo a Damares, foi ignorado pelo ex-ministro Carlos Lupe. E ela falou, ele vai ter que ser convocado, vai ser a peça-chave dessa CPI, e nós queremos entender por que um camarada que recebe interadamente documentos, denúncias, suspeitas de fraude o tempo inteiro, ignorou tudo que está acontecendo. Medo do chefe? É uma pergunta que ela faz. Medo do Lula? Porque não tem explicação. Porque o sindicato ao qual o irmão do Lula, o tal do Frei Chico, é associado ali como um dos chefões, recebeu milhões de reais nesse esquema. O silêncio porque vocês estavam dando tempo para o filho do Ricardo Lewandowski, que é um dos advogados de umas, ou melhor, de duas entidades também envolvidas nesse escândalo. E porque o escritório dele está recebendo a bagatela de mais de 600 mil reais para poder trabalhar na defesa, alguma coisa está acontecendo e precisa ser explicada, a Damares Alves disse. Né? Entre linhas, a Damares disse o seguinte, eu não estou nem aí se grandões, se pessoas do meio de vocês, poderosos, se o chefe de vocês está envolvido nessa maracutaia. O que não pode é combinar uma coisa de manhã e à noite vocês anunciarem outra. O que não pode é ficarmos aqui até tarde numa reunião achando que nós fizemos um acordo para poder dar celeridade à investigação desses bilhões que foram roubados dos cofres públicos e na calada da madrugada vocês anunciarem a troca, né, de cargos sem a gente estar acompanhando. Bom, quando Volney Queiroz, ex-auxiliar de Lupe, foi anunciado como novo ministro, Damares não aguentou e disse, chega de palhaçada, bradou a senadora, ecoando o sentimento de milhões de brasileiros exaustos com a impunidade. Em sua petição, protocolada com o número APOP 1042389, 26.2025.4.01.3400 é o número do documento. Depois, inclusive, você pode, volta o vídeo aí, anota o número e você pode acompanhar o processo. Ela argumenta que a nomeação de Queiroz é uma tentativa descarada de manter a mesma estrutura corrupta que permitiu o desvio dos recursos. Abre aspas para a senadora aguerrida Damares Alves. A nomeação de Volney é capaz de perpetuar a conivência dos descontos ilegais que roubaram mais de 6 bilhões de reais de segurados do INSS, diz o documento em um tom que a ministra demonstra muita indignação. Bom, a batalha de Damares é mais do que uma ação judicial, viu, gente? A batalha de Damares
A Batalha de Damares é um símbolo de resistência contra contra muitos picaretas e aliado a muitos conservadores que veem esse governo como, além de corrupto, lamentavelmente também com muitos sintomas autoritários. Ou seja, não é autoritarismo só esse modus operandi, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes tentando calar a voz de todo mundo. Mas também é um autoritarismo ignorar a voz das autoridades pedindo explicação, a voz do povo brasileiro também pedindo explicação. Damares Alves é a prova de que ainda há esperança para o Brasil. E de fato, ela não se curva, não se vende e não se cala. Enquanto a esquerda tenta desviar o foco, a direita precisa permanecer unida. Gente, vamos ficar de olho, porque é muito importante saber que nós temos uma senadora do nível, da capacidade técnica, intelectual e moral, porque ela tem moral, da Damares Alves, para partir para cima do sistema e também nos ajudar com tudo isso que está acontecendo no Brasil. Uma coisa é fato, essa impunidade tem que acabar. Fala-se tanto em impunidade, fala-se tanto em justiça, fala-se tanto em golpe, fala-se tanto, né, que não pode, né, mas o governo, paralelo a tudo que eles estão fazendo, nem chegou no final do mandato ainda, né, indo para 3 anos de mandato no Brasil, né, indo para 4 anos de mandato no Brasil ainda, nem chegou no final. E o rastro de corrupção é tão tenebroso que é claro o quanto eles estão forçando para que nada aconteça. Então é muito importante que você dê o seu like, que você comenta, que você compartilhe, que você dê a sua opinião, para que sim a impunidade possa cair por terra, porque quanto mais o povo brasileiro souber o que está acontecendo, quanto mais o povo brasileiro estiver de olho em tudo que está acontecendo, melhor é para nós. Olha, eu não vou só falar não, vou mostrar para você aqui que o Janones acaba de colocar o Lula em uma encruzilhada sem fim. Eu posso talvez ter que dizer para você que Janones já era. Dá uma olhadinha aqui nessa imagem. Presta atenção, eu acho que o Janones está precisando de um tratamento médico, né? Janones acha a conta muito cara e faz barraco em restaurante em Cuba. Em viagem para comemorar o Dia Internacional do Trabalhador, o deputado teria dito porcaria de cidade e merda de país ao se exaltar. Além disso, Janones está correndo o risco de ser preso a qualquer momento por conta de um crime gravíssimo cometido no âmbito pessoal contra a sua ex-esposa. Olha o que aconteceu. Depois eu falo para você desse barraco em Cuba, mas isso aqui é ainda mais grave. Vamos acompanhar um trechinho da reportagem exibida agora há pouco no site da Oeste. Preste bem atenção aqui. Olha só, e por falar em gente meio maluca das ideias, enquadrado na Lei Maria da Penha, o deputado federal Janones deve manter distância de sua ex-mulher, Leandra Guedes, por determinação da Justiça. A prefeita de Ituiutaba, Minas Gerais, denunciou, ainda em dezembro de 2024, o parlamentar. Segundo ela, Janones a teria ameaçado, contrariado por não conseguir interferir na gestão da cidade. Janones enviou fotos íntimas dela a um dos seus secretários municipais. Ainda de acordo com relatos da prefeita, o deputado teria dito que iria destruir a imagem dela. Marina Helena tá aí, mas o fascista é o Bolsonaro, o machista. O machista também sabe quem que é? O Nicolas, né? O Janones adora falar a respeito do Nicolas Ferreira. Ele que é o machista tá aí, ó. A verdade, mais uma vez, pela enésima vez, aproveita mais um dar o like fato aí, pessoal, pontuando negativamente na imagem do Janones.
Pois bem, o Janones, que falava tanto, né, da rachadinha e fez rachadinha, que gosta de chamar o pessoal da direita de misógino e diz defender as mulheres, olha aí, acusado pela ex-mulher. E essa história toda, Geise, é muito escabrosa, porque além dessa questão toda da misoginia e dele estar fazendo isso contra a sua própria esposa, envolve nepotismo também. A sua irmã era secretária nessa prefeitura e teve um desentendimento ali com a procuradora-geral do município. E aí o Janones quis intervir e pediu que fosse demitida essa procuradora. E aí, como a sua ex-mulher não atendeu o pedido, o que que ele fez? Pegou fotos que ela disse que não autorizou que ele tirasse fotos dela nua e entregou para esse secretário e disse que ia fazer isso para pressionar caso ela não fizesse essa demissão. Então você vê aí, é um misto de tudo, né? Como é que faz isso com a ex-mulher e pega uma foto e faz esse tipo de chantagem? E além de tudo, Maluco. essa questão do nepotismo, porque quer É. favorecer a sua irmã dentro da prefeitura. Então é aquele jogo. Ou seja, o Janones, na minha opinião, já deveria estar na cadeia há muito tempo. Isso mostra o grau de maluquice desse camarada. Voltando aqui a Cuba, né? Eles que defendem tanto os governos totalitários, os regimes totalitários. E aí tá explicado, né? Porque é que essa turma não gosta de ir para o país e para passear para os lugares aonde eles defendem. Porque eles sabem que não tem comparação com um país livre. Segundo informações aí publicadas, inclusive no site da Oeste, estou colocando para você, o deputado federal André Janones, aqui de Minas Gerais. Rapaz, eu não sei, e pior que essa turma é tudo de Minas, né? Minas Gerais, só para vocês terem uma ideia, Minas Gerais, que é a terra de Santos Dumont, o inventor do avião, é a minha terra. Minas Gerais, né, que é a terra de JK Juscelino Kubitschek, né, o maior presidente de todos os tempos, o fundador de Brasília. Minas Gerais, que é terra de Pelé. Pelé, o maior jogador de todos os tempos, aqui da minha Três Corações, cidade onde eu tenho amigos. Minas Gerais, que é a terra de Carlos Chagas, um dos maiores poetas de todos os tempos, brasileiro, e tantos outros, Carlos Drummond de Andrade, meu Deus. Mas Minas Gerais também produziu Rodrigo Pacheco, né? O calça frouxa do Rodrigo Pacheco. Minas Gerais, que é terra também desse maluco, né? Meu conterrâneo, lamentavelmente, o Janones. O Janones, gente, que em Cuba, em um restaurante, o tal do restaurante La Vitória, localizado na região histórica de Havana, em Vieja, ele enfrentou dificuldades para pagar uma conta e uma refeição, e que incluía cortes de carnes, não sei o que, não sei ler isso daqui. E a informação do portal Metrópole diz que relatos, né, de testemunhas aos sites afirmaram que a comida de Janones custou 30 mil pesos cubanos. Na cotação oficial, esse valor ultrapassa 7 mil reais. Enquanto isso, no mercado paralelo seria aproximadamente 120 dólares ou 650 reais. Ou seja, é uma maluquice, uma moeda que você não sabe se ela que vale na verdade. O que na verdade conta nessa reportagem é que sem a quantia necessária para pagar a conta, Janones teria expressado sua frustração com comentários críticos sobre o país e a cidade. Acompanhado de uma moça, ele deixou o estabelecimento por alguns minutos. Irritado, ele teria dito coisas como merda de país, porcaria de cidade. Então, tá aí, na minha opinião, esse camarada tá precisando passar por um tratamento psicológico urgente e um lugarzinho bom pro Janones acalmar. Na cadeia, né? Porque, como muito bem disse aí a jornalista da Oeste, é um corrupto contumaz, assumido, e até hoje, né, eu não vi o Supremo Tribunal Federal tratar um bandido
corrupto, criminoso assumido com força, mas o Bolsonaro que estava lá na UTI, né, sendo alimentado por sonda, mandaram uma oficial de justiça lá para encher o saco, né? Então esse país, como eu sempre estou dizendo aqui nos nossos comentários, precisa urgentemente ser passado a limpo. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha, como diria um dos maiores jornalistas desse país, Boris Casoy. Isto é Brasil, e um pouquinho do Brasil em Cuba também não faz mal nenhum ao comunismo, né, daquele povo. Não é verdade? Eles não se entendem nem entre eles. Janones não brigou porque estava defendendo que no meu país é melhor, não. Ele só constatou aquilo que o povo que mora nesses países sabem como que é. Explosivo, minha gente! Abriu a caixa preta, OEA revela abusos chocantes do poderoso Xandão. E sim, quem é que correu para casa do Hugo Motta para tentar salvar a pele do companheiro? Ele, meu irmão. Sim, o Gilmar Mendes correu para a residência oficial de Hugo Motta, presidente da Câmara. O Gilmar Mendes fazendo aí o seu trabalho, porque sabe que o caldo já entornou, não é que vai entornar não, para essa cambada. Eu sou o Rodrigo Alvarenga, eu vou trazer para vocês aqui revelações quentes, notícias frescas que acabam de sair, atualizando os principais influenciadores políticos do Brasil, porque eu tô ligado aqui na página de cada um, no Twitter, no Instagram. Eu vou trazer aqui informações bombásticas que vão deixar você muito, não é pouco não, muito animado com o que virá. Só posso garantir uma coisa para você: caixa preta aberta. E sim, Gilmar Mendes e Moraes, desesperados, correram para casa de Hugo Motta, e eu trago para você aqui o porquê. Vamos lá. É claro que é muito importante você inscrever-se no canal, ativar aí o sininho das notificações, dar o seu like, comentar e compartilhar. Primeiro, para que o YouTube continue notificando você, ele vai perceber que esse recurso da interatividade é justamente para o YouTube perceber que o conteúdo do nosso canal é relevante para você, então não deixe de interagir. Se não dá like, se não comenta, se não faz nada, nosso conteúdo some aí da sua timeline. Tá certo? Vamos lá? Em reviravolta que promete abalar as estruturas do judiciário brasileiro, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, está, sim, desvendando uma série de abusos cometidos pelos ministros da Suprema Corte Brasileira, o todo-poderoso Xandão. As investigações conduzidas pelo advogado colombiano Pedro Vaca Villarreal, relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Internacional de Direitos Humanos, a CIDH, trouxeram à tona depoimentos completamente estarrecedores das vítimas da perseguição inquisitória do Xandão, o que prova que realmente o desespero do ministro Gilmar Mendes não é à toa, porque o corporativismo precisa valer agora, porque se o Moraes cair, caiu para todo mundo. Se o visto americano do Moraes for cassado pelo primeiro secretário de Estado norte-americano do governo do senhor Donald, ele de repente ele assinar ali numa canetada que o Xandão não pode mais entrar nos Estados Unidos, cai para os 11 ministros. E mais, se o próprio governo Lula já mandou avisar para o Xandão não sair do país, porque ele pode ser preso pelas autoridades americanas, isso aí, meu irmão, é efeito dominó. Por isso que o Gilmar Mendes está correndo para tentar fazer uma reviravolta nisso, mas eu acredito que já era mesmo. O ex-presidente Bolsonaro, em reunião com uma comitiva da OEA, sim, o presidente Bolsonaro também teve a sua vez de falar. Eu repito para você, o presidente Bolsonaro falou aos organizadores da comitiva da OEA, expôs detalhadamente ações arbitrárias de Moraes. Segundo Bolsonaro, o ministro manipula depoimentos, realiza, abre aspas,
pesca probatória, fecha aspas, e ordena a prisão sem denúncia formal. Tudo para silenciar opositores políticos. Abre aspas, conversamos por cerca de 50 minutos. Vaca se mostrou interessado no que eu falava, disse que vai fazer um relatório sincero sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, fecha aspas, afirmou o presidente Bolsonaro. Então, tá aí uma notícia muito boa e uma notícia de uma fonte muito fidedigna e de uma fonte extremamente confiável, que é a do próprio presidente Bolsonaro, que publicou nas suas redes sociais. Nós acompanhamos, estamos trazendo aqui para você, apuramos. O presidente Bolsonaro mandou avisar que o então, né, o camarada que está organizando isso aí, de sobrenome Vaca, tá? É assim que ele é chamado, tá, gente? É estranho para nós, mas é o sobrenome dele. Ele diz que vai fazer um relatório fidedigno para apresentar para as autoridades americanas, e isso é muito bom, tá? O desembargador aposentado Sebastião Coelho, gosto muito das análises do Sebastião Coelho, também prestou depoimento, gente, contundente à OEA, destacando a inércia do Supremo Tribunal diante da morte do Clezão, por exemplo, ocorrida há mais de um ano. Clezão preso preventivamente por ordem de Moraes, faleceu sob custódia do Estado, mesmo após laudos médicos apontarem graves problemas de saúde. Abre aspas, meu pai foi morto injustamente, torturado na cadeia. Meu pai não é um criminoso, é um homem íntegro, bondoso, exemplo de brasileiro, fecha aspas, desabafou neste mesmo depoimento, muito emocionada ao lado aí, né, do nosso querido desembargador Sebastião Coelho, a filha do Clezão, a Luísa Cunha. Parlamentares e outros deputados, como o próprio Marcel Van Hatten, aguerrido Marcel Van Hatten, ao qual eu sou fãzaço dele, e o senador Eduardo Girão, que também tem todo o meu respeito, reforçaram as denúncias acusando a OEA de omissão diante desses abusos. Sim, Van Hatten e Girão foram para cima da OEA e também fizeram eles entenderam uma coisa, e quer que esteja nos autos do relatório. Vocês já sabiam de tudo isso há muito tempo, vocês omitiram muito, e por isso que o Brasil chegou nessa situação, porque vocês já sabem disso há muito tempo. Van Hatten afirmou que a organização tem sido parte do problema, entre aspas, em não agir rapidamente contra as violações de direitos humanos no Brasil. Girão criticou a prioridade dada aos ministros no encontro com a OEA antes mesmo de ouvir as vítimas, mas é um baita de um sistema corrupto mesmo, né, gente? Que coisa absurda, né? Primeiro foram se reunir com os ministros, ouvir o que os ministros tinham para dizer, depois foram ouvir o resto do povo, né? Quer dizer, uma vergonha. A visita da OEA ao Brasil resultará em um relatório que poderá sim aumentar a pressão sobre a atuação da Corte Brasileira. O CIDH, que é a Comissão Internacional de Direitos Humanos, responsável por investigar violações de direitos humanos nas Américas, tem influência no debate jurídico global e pode produzir um documento com um impacto extremamente relevante que, de uma vez por todas, pode colocar uma pá de cal nessa cambada. Ou seja, a caixa preta foi aberta e eu quero muito que você faça aqui os seus comentários. Ele é muito importante, tá? A OEA pode ser que ela desmascare os abusos do poderoso Xandão, e eu tenho certeza que, junto com isso, né, o desespero do Alexandre de Moraes procurando o Hugo Mota para tentar minimizar o impacto não vai adiantar nada, porque sim, uma luz poderosa de justiça está brilhando sobre o céu do Brasil, graças a Deus. Graças ao bom Senhor Jesus que ama este país, graças às orações do povo brasileiro. Deus é Pai, Deus tem cuidado de nós, e é bíblico, né? Que nós precisamos compreender que a justiça de Deus, ela não tarda, como diz, ela tarda, mas não falha. Não. Ela vem no momento certo, né? E o mal
não ficará escondido, né, nas trevas, e o Senhor trará a luz. Então tudo está vindo à tona, tudo está vindo à luz para que haja justiça neste país. Envie esse vídeo aqui para alguém, para você me ajudar. Vamos fazer um trato aqui, um compromisso. Você pode me ajudar? O senhor e a senhora gosta do conteúdo aqui do canal? Nós estamos fazendo tudo com tanto carinho para o senhor e para a senhora, que seria muito importante, inclusive, a sua ajuda aqui para poder nos auxiliar.